muito boa noite. Segunda-feira, 4 de janeiro, primeiro dia útil do ano. Veja os destaques de hoje no segunda edição. Fim de festa e do mistério. Saiba já já os detalhes da prisão do principal suspeito de matar a jovem Paula. Ele estava sumido do radar da polícia há mais de 6 meses. Liberou geral? Prefeito flexibiliza atividades na capital. O que fica permitido a partir de agora? A medida vem em um dos momentos mais críticos da pandemia. E pode piorar. Aglomerações no ano novo preocupam especialistas. Em 2 semanas, o resultado pode ser trágico. Uma pessoa que não teve Covid, mas que tem um infarto. Uma pessoa que não teve Covid, mas que tem um acidente de carro. Se ela chegar no hospital e não tiver leito, também vai aumentar a mortalidade por outras causas. Sejam bem-vindos, eu sou a Luciane Coleman e estarei aqui com vocês nesta semana durante as férias do meu colega Marcelo Chemali. E agora, o SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E a gente começa a segunda edição falando sobre a flexibilização das atividades econômicas aqui em Porto Alegre. As regras mudaram. O prefeito Sebastião Melo divulgou hoje o primeiro decreto municipal da gestão dele, que amplia horários, retira limites de ocupação de alguns estabelecimentos comerciais. E eu vou conversar com a Gabi Lerina, está lá na redação. A Gabriela acompanhou a entrevista coletiva nessa tarde. Gabi, boa noite. Explica pra gente o que muda, né? Ou seja, há várias mudanças agora na nossa rotina, né? Oi, Lu. Boa noite para você, a todos que estão nos acompanhando. Uma das principais promessas da campanha de agora, então, o prefeito eleito Sebastião Melo, que era de retirar as restrições mais severas aqui da capital. De uma forma geral, muda sim, viu, Lu? De acordo com a prefeitura, com o prefeito Melo, a ideia é se equiparar as normas que já existem no governo do estado, ou seja, ao decreto estadual. Estavam participando desta transmissão dos detalhes sobre o novo decreto o prefeito Sebastião Melo, também o secretário extraordinário de enfrentamento ao coronavírus, Renato Ramalho, secretário da Saúde, Mauro Sparta. Vou dizer mais ou menos o que disse cada um deles. Por exemplo, Ramalho disse que a ideia da pasta do enfrentamento ao coronavírus é trazer mais agilidade, transparência, respeitar vidas, mas também as atividades econômicas. Quanto a Mauro Sparta, secretário da Saúde, disse que é preciso coibir as aglomerações, mas não as atividades econômicas. E já Sebastião Melo disse que continua defendendo que Porto Alegre precisa ter uma bandeira própria. E para isso vai se encontrar mais uma vez com o governador Eduardo Leite na quarta-feira. Vamos ouvir o que mais disse Melo. Eu penso que Porto Alegre tem que ter uma bandeira própria. Vamos trabalhar para isso. Aliás, eu acho que essa bandeira pode ser da região metropolitana, mas é uma discussão com muito diálogo com o governador, que é um homem de diálogo também. Né? O que nós queremos é o bem do Rio Grande, da nossa cidade, e dar segurança para o cidadão na saúde e dar segurança também na questão da economia. A ideia seria, por exemplo, atuar como já acontece em São Paulo. Vamos aos detalhes então do decreto. A gente fez uma arte para mostrar para vocês a partir de agora como vai funcionar o decreto e começa a valer a partir de amanhã. Em linhas gerais, comércio não essencial, como salões de beleza, outros negócios, não tem mais horário de início definido, também não tem restrição no número de clientes. Bares e restaurantes, horário livre para a abertura, sem restrição daquele estilo pague leve, teleentrega e sem limite de ocupação até às 23 horas, ou seja, até às 11 horas da noite. Não há restrição de funcionamento dos shoppings, nem para horário e nem para a ocupação. Outros detalhes, por exemplo, caso de supermercados e farmácias. Também não há limite de ocupação, só que o número de trabalhadores precisa ser respeitado, 50%. Mercado público, não há limite de público, 50% de trabalhadores. Missas, cultos, sem limite de duração. Antes era necessário 90 minutos. Eventos estão liberados, mas com análise e aprovação da prefeitura. Falo no caso de eventos fechados, Lu.
Eventos ao ar livre estão liberados, aqueles eventos fechados precisam de uma análise da equipe da Prefeitura e isso pode levar em torno até de 7 dias. Mais detalhes, como você mesmo disse, Lu, a gente está também, de acordo com os especialistas em saúde, em um dos momentos mais delicados desta pandemia. Bem delicado, né, Aqui Gabi? em Porto Alegre, no caso, né, são vários hospitais que estão operando acima da capacidade já, com uma condição de equipes exaustas. Você mesma, né, Lu, fez uma série com os responsáveis, com médicos e enfermeiros e ouviu o cansaço das equipes de saúde. Atualização do número agora dos hospitais aqui em Porto Alegre, por exemplo, Moinhos de Vento, Hospital Mãe de Deus, os 2 principais hospitais privados da capital estão com 100% das vagas de UTIs ocupadas neste exato momento. Já a questão, por exemplo, do Hospital Público, Conceição já passou de 95% das UTIs lotadas. Num total, hoje a atualização da Prefeitura é de 303 pacientes internados em estado grave por causa da Covid-19. Então, fica esse alerta também deste outro lado das equipes de saúde. Bom, quanto à condição do decreto estadual, PGE, Procuradoria-Geral do Estado, informou nossa produção agora que está acompanhando as notícias sobre o decreto através da imprensa e que não conseguiu ler ainda o decreto. Portanto, eles não têm ainda uma posição do governo do Rio Grande do Sul. Tá certo, muito obrigada, né, Gabi? A gente segue acompanhando, como você disse aí, mais de 300 pacientes, basicamente o patamar lá de agosto, setembro, só que agora as pessoas, como você mesmo disse, encontram equipes exaustas. E a gente segue falando sobre a pandemia porque o governo gaúcho divulgou agora há pouco o primeiro mapa definitivo do distanciamento controlado de 2021 e manteve a mesma configuração que a gente viu no mapa preliminar de sexta-feira. Ou seja, voltamos a ter bandeira preta. O Estado não aceitou nenhum dos 4 pedidos de reconsideração aí das bandeiras que recebeu. A região de Bagé, então, é a que está na bandeira preta, que é o nível mais grave, isso porque houve piora na ocupação de leitos e também nas hospitalizações, isso por 100 mil habitantes, e outras 13 regiões estão em bandeira vermelha, com risco alto de contaminação, entre elas Porto Alegre, e ainda 7 regiões em bandeira laranja, que é média. Ou seja, ainda estamos num momento muito complicado da pandemia. Mas as aglomerações a gente viu, aconteceram no Natal, aconteceram no Ano Novo e podem trazer graves consequências para o sistema de saúde. Para os especialistas, as internações por Covid-19 devem aumentar significativamente daqui 15 dias. Olha só. Não, essas não são imagens de arquivo. Esse festão aconteceu no sábado em Imbé, no litoral norte. Segundo a Brigada Militar, havia mais de 3.000 pessoas no local e foi necessário usar bombas de gás para dispersar o público. As cenas de aglomeração marcaram o feriadão de Ano Novo. Em Capão da Canoa, mais confusão na noite da virada. Um homem chegou a sacar uma arma no meio da multidão. A virada foi aglomerada também em Imbé. Segundo a polícia, 15 mil pessoas passaram a meia-noite na beira da praia. No raiar do dia, o resultado: lixo espalhado pelas ruas, o que só reforça a falta de educação e empatia dos veranistas. Aí, ó, olha só o que eles fazem nas ruas. Isso aí é o futuro do Brasil, ó. Olha só. Durante a tarde, mais festinha à beira-mar. Tudo que aconteceu em 2020, o pessoal não entendeu o que é a pandemia, o que é uma aglomeração. Em Capão da Canoa, faltava espaço para os guarda-sóis. Mesmo ao ar livre, uma cena considerada de risco por essa especialista. A praia não é uma coisa ruim, a praia pode ser ir na praia, tranquilo. A questão é que a gente não deve se aglomerar, então tentar ir na praia em horários alternativos, horários que tenham menos gente, sentar mais longe das pessoas, usar máscara o tempo todo que puder, quando não estiver na água. As cenas acontecem em um dos momentos mais críticos da pandemia no Rio Grande do Sul. O temor de especialistas é que o cenário se agrave em 2 semanas. Segundo a especialista,
Um colapso representaria uma tragédia. As pessoas vão morrer por falta de atendimento, por todos os motivos, porque os leitos vão estar todos ocupados. Quer dizer, uma pessoa que não teve Covid, mas que tem um infarto, uma pessoa que não teve Covid, mas que tem um acidente de carro, se ela chegar no hospital e não tiver leito, também vai aumentar a mortalidade por outras causas. O recado está dado. Agora vamos falar sobre polícia, sobre um crime que marcou 2020, o norte do estado, porque o suspeito número 1 da morte da jovem Paula Perim Portes foi preso em Santa Catarina. O Micael Rossi Ortiz estava sendo monitorado pela polícia do Rio Grande do Sul. Veja na reportagem. Curtindo uma festa em uma das praias mais badaladas do litoral catarinense. Foi em Balneário Camboriú que Mica foi reconhecido. A polícia de Santa Catarina foi informada e prendeu o foragido. Ele foi localizado em uma casa noturna que é frequentada por pessoas de um bom poder aquisitivo, né? Pessoas assim de um nível social mais elevado. Ele estava de forma descontraída, curtindo, o que não demonstrava parecer ser um indivíduo que tinha prisões decretadas pela justiça. A Polícia Civil acredita que Micael estava sendo favorecido pela facção a qual pertencia. A investigação continua agora para saber se ele ainda estava atuando para o grupo. Um indivíduo que ele não poderia trabalhar livremente como outras pessoas, né? Por constar esses mandados de prisão em seu nome. Inclusive, a gente acredita que ele ainda estivesse trabalhando para essa organização criminosa, que a gente sabe que tem um braço bastante forte também no estado de Santa Catarina. Micael foi encaminhado para o complexo prisional do Vale do Itajaí. A polícia vai avaliar se pede a transferência dele para a Soledade. Mica foi preso quase 7 meses após o desaparecimento da jovem. Naquela noite, ela estava com amigos quando decidiu ir se encontrar com Micael. Câmeras de segurança flagraram o momento em que 4 pessoas aparecem carregando o corpo de Paula para dentro de um carro. Depois ela desapareceu. A polícia afirmou que, após a morte, Paula teve o corpo enterrado próximo a um açude, mas depois o cadáver foi levado para outro lugar no interior de Soledade. Ficou comprovado na investigação que ela foi morta, sim, porque sabia de algo relacionado à vida criminosa dos indivíduos que praticaram o crime. Pode ser algo vinculado ao tráfico, ao contrabando de cigarros ou até mesmo a prática de homicídios. Com certeza foi algo relacionado à queima de arquivo. E a gente segue falando sobre esses bandidos que se refugiam nas praias catarinenses, porque a polícia agora está juntando as peças de um duplo homicídio que aconteceu em Canasvieiras, em Florianópolis. Os 2 que morreram eram gaúchos, assim como os atiradores também, né, Gabi? Pois é, um grande quebra-cabeças, né, Lu, que a polícia, tanto catarinense quanto gaúcho, está tentando desvendar. E tem toda a cena do crime. Vamos passar a partir de agora para vocês acompanharem, então. As imagens mostram o carro já chegando em ré. Vamos ver agora, já vai aparecer o carro. E aí, já vem lá um atirador, já disparando contra os homens que estavam dentro do veículo. Na sequência, vai aparecer um outro comparsa que atira também. Dentro desse veículo estavam 2 homens. Eles acabam morrendo na hora. Um terceiro ferido também. O terceiro homem também ficou ferido e está internado em um hospital lá em Florianópolis. Essa execução aconteceu na praia de Canasvieiras. Os assassinos fugiram do local em outro carro. O carro deles foi encontrado horas depois, perto de um condomínio onde era uma rua sem saída. Mais detalhes é de que a Delegacia de Homicídios da capital catarinense disse que os assassinos saíram do Rio Grande do Sul com destino a Santa Catarina só para cometer esse crime. Foram dias antes de poder fazer toda essa cena que a gente registrou aí, que a gente está mostrando para vocês. E eles foram presos quando tentavam se deslocar até o centro da ilha. Segundo a polícia, as vítimas já têm antecedentes criminais e são suspeitas de fazerem parte de uma quadrilha especializada no roubo a bancos. Ainda durante esta investigação, a polícia recebeu uma denúncia de que em Caxias do Sul, uma casa estaria sendo invadida e essa casa pertenceria a uma dessas vítimas aí que a gente registrou, um desses homens que morreu. Então agora a polícia está se debruçando, polícia gaúcha e catarinense, tentando entender qual foi a motivação desse crime, mas de acordo com a polícia, a motivação pode ser uma desavença entre 2 quadrilhas rivais. Mais um acerto de contas. Obrigada pelas informações, Gabi Lerina. E agora, preste atenção nesse aviso.
Fique agora com um recado importante de quem já está em Porto Alegre. Estou falando dos nossos amigos da Solução Financeira. Avenida Benjamin Constant, número 1170, no bairro São João, em Porto Alegre. Esse é o endereço da economia. A Solução Financeira pode reduzir a tua dívida em até 70%. Isso mesmo, para quem está sofrendo com as parcelas do carro, moto ou caminhão, comprou um veículo, mas está pagando por 2, a Solução Financeira pode resolver. Entre em contato agora mesmo no 51 98324 5480. A análise é de graça para os 30 primeiros que mandaram mensagem. Você vai saber na hora o tanto que dá para economizar. E o melhor, pessoal, ficar com o carro na garagem. Se você está sofrendo aí com as ameaças do banco, dizem que vão pegar o teu veículo pelas parcelas em atraso, é urgência. Tem que mandar a mensagem agora, pessoal. Pare de perder tempo e pare de perder o teu dinheiro. O número é o 51 98324 5480. Já são milhares de casos resolvidos e você também pode fazer parte desse time. Nós somos a maior e melhor assessoria bancária do Brasil. E ainda hoje, não foram só as aglomerações, viu, que chamaram a atenção durante o feriadão de Ano Novo no litoral. A Aline Schneider. Lu, as praias também foram palco de muita confusão. Em Cidreira, ânimos exaltados. A Brigada Militar precisou intervir várias vezes, de manhã à noite, da beira da praia até o centro. E também o destino do craque D'Alessandro. O ídolo colorado está de casa nova. A gente conta todos os detalhes daqui a pouco. A gente já volta. E a gente mostrou na semana passada, aqui no Segunda Edição, imagens absurdas de aglomerações por todo o litoral norte, agora durante o feriadão de Ano Novo. Em Cidreira, além do problema das aglomerações, a polícia precisou intervir mais de uma vez para conter os ânimos da multidão, que acaba aí ficando pior por causa do consumo exagerado de bebidas alcoólicas. A Aline Schneider está no litoral norte, tem mais informações. Boa noite, Aline. Que problemão, né? Olha que situação que está em todo o litoral. Já se tem alguma noção, assim, da quantidade de ocorrências que a polícia precisou atender? Oi, Lu, boa noite a todos. Em todo o litoral norte foram 88 denúncias de aglomeração e só na praia de Cidreira foram pelo menos 3 ocorrências com intervenção da Brigada Militar. Nesse primeiro flagrante que vocês acompanham agora, a polícia foi chamada depois de diversas denúncias de perturbação do sossego. Devido à aglomeração e alto som, o batalhão de choque nacional pessoas que estavam reunidas no centro de Cidreira. Segundo eles, estão na tranquilidade, quando barracas feitas começaram a gente está com um probleminha no áudio aqui da Aline Schneider, que está relatando esse problema dessa aglomeração, mas a Gabi Lerina, que está ali na nossa redação, tem as informações. O que aconteceu ali no centro? Que horror ali em Cidreira, né, Gabi? Olha, muito susto entre as pessoas. A gente vê muita gente correndo, né, Lu? Pois é, mais um momento de aglomeração que os policiais foram chamados para poder conter. Cerca de 1000 pessoas estavam neste ponto aí no centro lá de Cidreira e estava no início tudo tranquilo, mas de repente começou a voar a garrafa, houve já empurra-empurra e a polícia precisou entrar em ação. Temos mais detalhes do que aconteceu aí nesse local com o Major Meireles. Vamos ouvi-lo. As ocorrências em que nós tivemos ali a necessidade de intervenção e que foram veiculadas as imagens na rede social, as pessoas investiram contra a segurança dos próprios policiais militares, né, contra o patrimônio público, viaturas, né, os equinos que estavam fazendo o policiamento montado também ali. Pois é, Lu, e não foi só isso não, viu? Teve também mais um problema no sábado à tarde, um quebra-quebra num bar. Isso mesmo, você ouviu certo? Uma vergonha, né? Teve quebra-quebra, teve garrafa voando, confusão, discussão, cadeira sendo jogada, vidros quebrando, chutes, pontapés entre os frequentadores. A Brigada Militar foi acionada, foi até o local, foi até uma ocorrência, foi registrada, mas não foram repassados mais detalhes sobre o que começou, como é que gerou toda essa confusão aí e nem também se alguém ficou ferido, mas que feio, né? Olha lá o pessoal brigando, mulheres, homens,
maioria sem máscara, que barbaridade, né? E cadê a pandemia, né? Pelo jeito lá já tem vacina, né, Gabi? A gente faz essa brincadeira, né, de que geralmente onde tem esses lugares assim de confusão já tem vacina. E tem mais uma confusão também, vamos mostrar pra vocês, foi na beira da praia, essa imagem rodou o fim de semana, que é de policiais correndo armados com armas longas na beira da praia, na orla, também lá em Cidreira. Esse fato foi que tinha um homem que tentou correr de uma abordagem e ele teria atirado uma garrafa contra os policiais, Lô. Nossa Senhora, imagina o susto desses banhistas. Obrigada pelas informações. Boa noite para você, Gabi. Boa noite. E agora vamos falar sobre esporte, porque, olha, tem novidades. Depois de 12 anos no Brasil, D'Alessandro foi anunciado hoje como o mais novo reforço do Nacional do Uruguai. O contrato do ex-meia do Internacional será apenas de uma temporada. O argentino anunciou que deixaria o Inter um mês antes de jogar a última partida ali no fim de 2020. No vídeo oficial do anúncio do novo jogador do Nacional, D'Alessandro afirmou que o clube tem tudo. 3 títulos da América e do mundo, mais de 100 anos e o estádio onde começou a história da Copa. A gente fica por aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Tenham todos uma ótima noite. Mais informações e notícias também amanhã, a partir das 11h40 da manhã, com meu colega André Hart, no SBT Rio Grande. Tchau, tchau.